Eu recebo aqui no Band Sport Show um entrevistado para falar de um fenômeno, porque o homem tá demais. O cara conquistar recorde mundial dos 50 e dos 100 não é para qualquer um. Álvaro José, comentarista da Bandeirantes, de tudo que é esporte mais um pouco. Muito boa noite. Muito boa noite, Carlos. Adorei suas palavras. Na verdade, eu tenho o privilégio de ter transmitido 8 Olimpíadas. É um prazer falar aí na Band. Mas, na realidade, nós estamos vivendo um momento no final de temporada extremamente fantástico, né? Afinal de contas, quem tem César Cielo, tem o céu. É verdade, eu tô dando uma olhada aqui, e aí eu chego em nomes como Alexander Popov, Tom Jagger, Matt Biondi, o sul-africano que conseguiu o primeiro recorde, John T. Skinner, e depois no 100... John T. Skinner, conheci bem. É, e aí a gente vai no 100, né, Alvinho? Daí a gente vê Peter van den Hoogenband, a gente vê de novo Matt Biondi, vê de novo Popov, vê Mark Spitz, vê o grande Manuel dos Santos lá em 61, e o Cielo tá nessa galeria desses grandes homens da natação. Que fenômeno que o Brasil produziu, hein? Não, é verdade. Inclusive o Manuel dos Santos, que foi medalha de bronze na Olimpíada de Roma em 60, ele conseguiu a marca mundial em 61 na piscina do Guanabara, mas foi uma piscina de água salgada. É algo mais ou menos como usar o super maiô nos nossos dias. Agora, a única diferença é que todo nadador de ponta, Carlos, usou o super maiô. E o César já tem tempos significativos de sunga, quer dizer, ele vai entrar bem nessa era de 2010, rumo a Londres 2012, com uma senhora condição atlética, uma senhora condição para chegar lá. E você falou em todos esses nomes, eu não esqueço até hoje, tive o privilégio de tirar uma foto nos anos 70, para ser mais preciso, em 78, antes do nascimento da minha filha, com o grande, com o notável, com o fantástico Johnny Weissmuller, que foi o primeiro homem a baixar a barreira de 1 minuto nos 100 metros nado livre. Depois a primeira mulher foi a Cornélia Ender, na Olimpíada de Montreal, em 76. O Johnny Weissmuller fechou 58 segundos e 6, ele bateu esse recorde em 22, e esse recorde ficou com ele por 14 anos, né? O Johnny Weissmuller, o Tarzan, no caso, né, Álvaro? E o César Cielo, ele já tá no nível desses que a gente conversou, de Mark Spitz, de Van der Hoogenband, de Popov, ele tá nesse nível? Não, ele já está perseguindo marcas do Popov. O Peter Hoogenband, para mim, o César Cielo não é melhor, ele é muito melhor. O Fernando Scherer, o Xuxa, no ano de ouro do Xuxa, que foi 98, ele teria, com aquele ano de ouro, encarando o Hoogenband em 2000, se ele tivesse no mesmo timing, ele teria batido o holandês. Mas, na realidade, o Popov é um dos maiores da história, como o Max Spitz, e o César Cielo, ele tem que colocar essa posição na história, mas ela avaliada na natação é uma avaliação inclemente, Carlos, porque é uma avaliação olímpica, ou seja, só em Londres 2012 nós vamos ter noção de como está o César Cielo, porque mesmo com esse repertório de conquistas no nível mundial, a avaliação é olímpica, quer dizer, o Johnny Weissmuller entrou para a história por ser o Tarzan do cinema e porque um dia arrebentou a corda e o crocodilo foi atrás dele. Ele nadou mais rápido que o crocodilo na filmagem. Isso é real, não é fictício, isso é fato. Agora, naquela era do Johnny Weissmuller só tinha a prova dos 100 e dos 400 metros nado livre, não tinha nem 50 nem 200. Não tinha o nado borboleta, que o Max Spitz ganhou 2 medalhas de ouro, nos 100 e 200 metros nado borboleta em Munique 72, para fazer as 7 medalhas. Então existiam outros, não tinham todos esses estilos de natação, caso contrário, o Johnny Weissmuller teria tido um número mais significativo de medalhas. Pois é. O Michael Phelps, né, com toda a confusão que aconteceu com ele depois de bater o recorde em Pequim, de ser o maior atleta individual em termos de medalhas numa só Olimpíada, você acha que o Michael Phelps vai ter essa excelência que teve em Pequim para Londres 2012 e ser novamente o que foi ou não? Não, ele tá falando que tá motivado, mas não tá, não. É queda? Já tá no processo de queda? Já tá. É que se ele não tivesse sido flagrado com maconha, fatalmente ele já teria até parado de nadar. É mesmo? Porque com o endorsement, com o endosso de produtos, o sujeito que tem 14 medalhas de ouro, ele trabalha em cima de 26 marcas e vai ao longo do mundo. Quer dizer, é o caso, por exemplo, do
dos três gênios da Nike, né? Ronaldo Fenômeno, Tiger Woods e Michael Jordan, eles têm contrato vitalício até o fim dos dias. Fora o FII mensal, fora o percentual por ano. Jordan ainda, acho que está no 33ª edição ou 34ª edição do tênis Air Jordan, que todo ano é relançado pela Nike. Os três têm contrato vitalício, e o mesmo pode acontecer aí com o Phelps. O problema do Phelps foi aquela derrapada, né, numa festinha que ele fez o que não devia. Ainda deixou ser filmado, né? O que é pior, é mais indevido. Mas hoje na era do celular tem que tomar muito cuidado. Claro que sim, qualquer coisa. Álvaro José, eu queria te fazer uma pergunta, fazer uma comparação. Nesse ano, na verdade, 2009, estamos chegando ao fim, a gente teve Mundial de Natação e Mundial de Atletismo, né? A gente pensa que foi ano passado, não, ano passado foi a Olimpíada. Claro. E a gente teve Mundial de Natação e Mundial de Atletismo. E a gente viu o Brasil ter um desempenho absolutamente competente, um ótimo desempenho no Mundial de Natação, e no Mundial de Atletismo a gente viu a delegação brasileira voltar com as mãos abanando. Ao que se deve este momento diferente do atletismo e da natação, sendo que o atletismo também é um esporte cujo Brasil tem uma tradição incrível, né? Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, depois Joaquim Cruz, enfim, dá para citar um monte aí, né? Com toda certeza. Eu, por exemplo, sou um fã. São os dois esportes pelos quais eu sou fanático, né? Eu sou absolutamente doente, natação e atletismo. Inclusive, eu tive o privilégio de estar em 72 países e pensando que uma pequena ilha de Vanuatu pode ter um corredor de 100 metros que vai disputar uma final olímpica. Assim, por exemplo, com Trinidad e Tobago, né? Trinidad e Tobago, que absolutamente não existe no mapa do Caribe, é um negócio totalmente diminuto. Tem atletas como o Atu Boldon e em 76 o Hazel Crawford, que venceu os 100 metros rasos. Mas o atletismo brasileiro realmente está devendo. Você falou do Ademar Ferreira da Silva, o Nelson Prudente, que está vivo ainda, a gente não pode esquecer, ele foi recordista mundial durante 15 minutos, com os 17 metros e 27 centímetros da Cidade do México em 68. Tem uma prata e um bronze olímpico. E o João do Pulo, né, que foi o terceiro da nossa fantástica dinastia. O Jadel Gregório conseguiu realmente uma marca muito expressiva. Pois é, mas o que acontece com o Jadel Gregório, que sempre em... Olha, isso é importante, ele não está conseguindo confirmar, né? Não, eu aprendi, porque eu sou um atleta frustrado, né? Ou seja, sim, eu sou um competente. Eu já nadei, já corri, não nadei como federado, não corri como federado, joguei tênis como federado, basquete e vôlei como federado. Então, quem é um atleta ruim, acaba sendo um bom observador. Se você passa a observar muito. E caiu nas minhas mãos, depois da Olimpíada de 84, um livro interessantíssimo da Kay Parker, O Atleta Mental, The Mental Athlete. E eu acho que ali está todo o cerne da questão, que depois a gente viu com relação à inteligência emocional. As pessoas ficam nervosas, desesperadas quando são pressionadas. E várias vezes você tem atletas sob pressão, onde se exige muito mais do que eles podem oferecer. Ou então, meu caso, por exemplo, eu tenho filha atriz, teve uma fase que ela ficava tensa quando ia nos testes, que era pequena. Então, esse nervosismo, a cobrança, vira até uma autoflagelação. E nessa autoflagelação mental é que você não consegue atingir a marca. O cara trava, né? Trava. Para mim, o problema do Jadel é mental. Eu já falei isso para ele treina na minha academia, quando está em São Paulo, na Companhia Atlética, adora bater basquete e realmente dá uma travada. Imagina, um negro de 2 metros e 2 centímetros que saltou sem esforço. A hora que você viu que ele passou dos 18 metros, ele saltou sem esforço para fazer aquela marca em Belém. Sem esforço. Ele não se matou. Ele estava à vontade. Ele precisa ficar à vontade para conseguir a performance. Dá pra dizer que até cavalo em Olimpíada, sob uma situação de estresse, travou, né, Álvaro? Não, ele travou na Olimpíada, como a Maureen Maggi travou em Sydney 2000. Ela era a maior atleta do mundo no salto em distância, tinha mais de 7,26, se eu não me engano, e mais de 7,20, com toda certeza. E travou na Olimpíada de Sydney. Ela queimou 3 saltos, e queimou um, foi bizonho a forma como ela queimou. É verdade, isso acontece. Eu cito como exemplo, para mim, hoje,
talvez o tecnicamente melhor árbitro de futebol do país, que é o Leonardo Gaciba, gaúcho aqui, mora em Porto Alegre, e ele não consegue passar em teste físico da FIFA, e foi ameaçado até de não ter mais o escudo FIFA, porque ele não consegue passar nos testes físicos. E apitando, ele vai bem, corre normal no jogo todo, mas vai no teste físico ele não consegue. Realmente Não, o teste da FIFA, né? Mas teste se você da FIFA, colocar ela para correr uma maratona nas ruas de Porto Alegre, ele vai correr. Vai correr, porque vai não correr tem a bem. pressão. Então, Essa junção da mente humana com o corpo, principalmente no atleta, é algo impressionante porque a gente acha. Eu uso muito, Carlos, um livro que eu acho que a parte emocional, a parte mental faz parte do ser humano. Você consegue boas performances quando você domina a mente. Agora, o que eu acho que é significativo, acho que é página 42, 43, daquele livro Inteligência Emocional do Goldner. E ali explica, por exemplo, o que aconteceu com o Ronaldo na final da Copa de 98. O capítulo diz o seguinte: alta ansiedade, baixo desempenho. Eu acho que isso retrata, isso é a própria legenda de quando você fica nervoso ou muito ansioso, não vai conseguir absolutamente nada. Por isso que a gente fica espantado quando o Usain Bolt corre 100 metros naquele tempo, com aquele tamanho esforço, chega no final, ele tá abraçando o mascote, rindo, apontando para a câmera e fazendo aquele sinal que ele faz, aquele sinal característico do arco e flecha, porque tamanha a confiança do homem que ele ia fazer aquilo com todo o mundo vendo, né? Todo o mundo mesmo vendo, e num tempo fantástico e saindo sem nenhum tipo de estresse nas suas feições e no seu físico, né? Com certeza. Usain Bolt é uma exceção, né? Porque ele se acha, para mim, eu acho que é um físico mais privilegiado que os demais. E na prova de 100 metros rasos, se você pensar bem, você piscou, é um segundo. Um segundo, um atleta, um negro desses, faz a distância de 10 metros. A hora que você tem a noção de 10 metros numa piscada, é algo impressionante. E tem já estudos que colocam que ele pode alcançar uma marca superior, né, ao limite do homem. Se bem que isso não foi comprovado ainda, né? Eu já questiono, porque eu já ouvi tanta coisa sobre o limite do homem, eu questiono se o homem tem um limite. Eu acho que o ser humano ainda não tem um limite com relação à alta performance. Álvaro José, o Brasil está preparado para fazer uma Olimpíada em 2016? Não, hoje não estaria preparado, mas com certeza vai estar preparado. O Brasil, tanto do ponto de vista atlético, da alta performance, como o Brasil da infraestrutura, eu não tenho dúvida que vai fazer uma grande Olimpíada. O Brasil fará uma grande Olimpíada, sim. Fará uma grande Olimpíada, assim como será também uma grande Olimpíada 2012 em Londres. Não, com certeza. Agora, o Brasil teve um número de medalhas pouco significativo na última Olimpíada. Se você analisar, em apenas o número de medalhas olímpicas do Brasil, o Brasil chegou a 5 medalhas de ouro contra 3 de Pequim. Quer dizer, não é que caiu, é que houve um mau aproveitamento de algumas modalidades. Eu, por exemplo, esperava muito mais dos coletivos, como todo mundo esperava, e não deu certo. O vôlei de praia, eu acreditava que qualquer dupla que fosse para a final, tanto o Ricardo Emanuel quanto o Fábio Luiz, eles conseguiriam uma medalha de ouro, mas o Darvasser, a dupla americana, foi muito bem e faturou. Agora, essa era uma medalha que eu contava. O vôlei, com a saída do Ricardinho e a presença do Marcelinho como levantador, eu não acreditava muito nessa medalha de ouro do vôlei masculino. Eu acho que agora, com o Bruninho, que é filho da maior estirpe do voleibol brasileiro e mundial, ele é filho do Bernardinho, por um lado, que foi um excelente levantador. E com a Vera Mota do outro, é brincadeira, que né? foi uma jogadora fantástica, carregava o Brasil e a Olimpíada junto com a Isabel e a Jaqueline, eu não tenho a menor dúvida que ele vai segurar. E eu gosto muito do Bruninho. O Bruninho tem muita personalidade, para pouca idade dele. E volta e meia me perguntam, quem foi melhor, Ricardinho ou Maurício? Para mim, o Maurício disparado. Ricardinho foi feito a imagem do Maurício, a semelhança do Maurício. No Esporte Clube Banespa, eu vi crescer o Ricardinho, enquanto que o Maurício veio do Clube Fonte São Paulo. Agora, o Maurício, numa Olimpíada, com 3 atacantes, ele ganhou a Olimpíada. Isso você não pode esquecer. Verdade, Agora, verdade. o Bruninho vai servir muito bem o Brasil, e o Brasil tem, hoje, 10 atletas, vai conseguir
Para mim, o vôlei masculino consegue a medalha de ouro tranquilamente em Londres 2012. O Brasil vai ter um número maior de medalhas. E o Brasil vai ser um país olímpico em 2016 se conseguir 12 medalhas. Ora, para conseguir 12 medalhas de ouro é só conseguir essas individuais que foram agora e mais alguns coletivos. E pronto, conseguiu cumprir o seu papel. Que beleza. Álvaro José, muito obrigado pelo papo aqui na Bandeirantes, na Band AM 640. É sempre um grande prazer, é um prazer conversar contigo, viu? Porto Alegre, esse mundo gaúcho maravilhoso, que tem a melhor carne do planeta, né? Sem dúvida alguma. Disparado. É a melhor carne do planeta e não tem comparação o segundo lugar pra gente. A gente é medalha de ouro em carne, viu, não, Álvaro? E ouro e prata, né? Ouro e prata, quiçá o bronze também, né? Aliás, uma das vezes que eu te ouvi, tu falava muito no Javier Sotomayor, né? Que pra ti foi um dos maiores atletas individuais que tu chegasse a ver ao longo dessa tua trajetória aí de tanto tempo, né, o Alvinho? Ah, com certeza. Eu tive o privilégio de estar em 8 Olimpíadas. O Javier Sotomayor, eu vi o final do Alberto Rantorena em Moscou 80. Eu vi a Nádia Comaneci, tenho várias fotos com a Nádia, que foi a maior atleta, a maior mulher do século XX no mundo dos esportes, atrás só do Pelé, do Michael Jordan, do Cassius Clay, do Muhammad Ali. Quer dizer, quem viu isso, eu fui um privilegiado. Eu tenho que escrever um livro, Carlos, falando assim, eu vi, pontinhos, e colocar os tópicos. Tá certo. Alvinho, um abraço. Grande abraço, Carlos. E olha, vamos combinar uma hora dessas, hein? Vocês estão me explorando ultimamente, como diria Elia Júnior. Eu quero aproveitar um churrasco aí no sul, viu? Só chegar que o Ribeiro Neto, que foi teu parceiro lá na China de supermercado, viu? Mas o Ribeiro que comeu lá na China, pô, ele comeu escorpião junto comigo. Ele comeu escorpião, é verdade, verdade. Comeu, mas o Felipe Andreoli foi pior. Eu não posso falar o que o Felipe Andreoli comeu, porque mas é totalmente censurado. O Felipe Andreoli, por ação do CQC ou por gosto próprio? Eu acho o seguinte, ele começou fazendo por ação do CQC, mas gostou da coisa. Que espetáculo. Um abraço, Alvinho. Era um sushi de... Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau, cara. Valeu, Álvaro José. Grande figura mesmo. E o cara é uma enciclopédia, rapaz. O que a gente aprende com o Álvaro José é impressionante, cara. Tô aqui embasbacado, porque eu adoro fazer esse tipo de entrevista. Às vezes a gente é obrigado a fazer entrevista com tanta gente que não sabe falar, né? E o Álvaro José é uma enciclopédia, porque o cara conhece tudo a respeito de todos os esportes, tem uma memória privilegiada, tem conhecimento a respeito de diversas coisas, experiência, um cara que teve lá, não é um cara que só leu e não participou, não, ele esteve presente em todos esses eventos. Ele conheceu Nádia Comaneci, Mark Spitz, ele conheceu Johnny Weissmuller, Cassius Clay foi citado, para quem é fã do esporte, Javier Sotomayor, realmente fenômeno, Álvaro José. Muito legal a entrevista, gostei bastante, obrigado ao Álvaro José aí falando do César Cielo, que é um fenômeno mesmo.